Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Como são numerosas, Senhor, tuas obras. Tudo fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Agora o Salmo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Amém? Todos esses versículos falam da perfeição que é Deus. E quando eu comecei falando de flores e falando de perfeição, foi só um jeito de eu juntar isso e lembrar para falar de uma obra perfeita, um projeto perfeito de Deus, que é a família. E muitos podem dizer, mas as famílias não são perfeitas. As famílias não são perfeitas, porque nas famílias são compostas dos homens, mas o projeto de Deus é perfeito. Não tem falha. A falha é como na palavra dele é dito, é pela dureza dos nossos corações. Por isso tem a falha. Mas falando de flores, nós sabemos que quando falamos de flores, plantas, jardins, nós precisamos de muitos cuidados. E a família também não tem diferença nenhuma, precisa de seus cuidados. Os jardins, lá na preparação, nas escolhas das sementes, na manutenção, no cuidado desse jardim, para que ele venha ser frondoso, bonito, perfeito. E nas famílias não é diferente. Pensemos, se você vai plantar alguma coisa, você vai escolher as sementes que você vai plantar. Essas sementes precisam ser escolhidas para que venha dar um bom fruto. Nós também semeamos nas nossas famílias. Semeamos palavras, atitudes, ações, testemunhos. Tudo isso nós semeamos nas nossas famílias. E o mesmo cuidado em separar as sementes, escolher as sementes para semear no jardim que você quer cultivar, o mesmo cuidado você tem que ter na hora de semear no seio da sua família. Se nós começarmos a escolher o local para essa família, como nós escolhemos o local adequado para semear aquele jardim, para começar aquele jardim, o local correto para a família ser plantada é na casa do Senhor. É a primeira escolha que nós temos que fazer para nossas famílias. Essas famílias estarem na casa do Senhor. Eu, particularmente, quando constituí a minha família, quando comecei a minha família, eu não estava nos caminhos do Senhor, eu não andava nos caminhos do Senhor, apesar de sempre ter sido temente a Deus, mas eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas, graças a Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele me alcançou e eu pude, a partir de então, colocar a minha família no local correto e começar a semear também corretamente na vida da minha família. Os irmãos sabem quanto tempo que nós estivemos orando, eu orando pela salvação da Andréia e os irmãos também aqui orando, intercedendo por ela. E a partir de então, eu tive que escolher as sementes para semear no meu jardim. Irmãos, nós não podemos ter dúvida. A semente não pode ser neutra. Não existe uma semente que você vai semear que vai dar um pouquinho de banana e um pouquinho de laranja. Não tem essa semente. A semente não é neutra. Ou é a semente boa, ou é uma semente
má. Não tem jeito. A semente tem que ser muito bem escolhida. E outra coisa, nas nossas famílias, nós estamos todo dia semeando nas nossas famílias. E se nós semeamos todos os dias na nossa família, nós colhemos também todos os dias. Em Gálatas 6, no 7b, diz o quê? Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará ou colherá. Então nós temos que ter a noção exata de que nossas famílias, nós precisamos semear todos os dias a palavra de Deus. Mas é só a leitura da palavra de Deus? Não, nós sabemos que tem muito mais do que só a palavra de Deus. É o comportamento, é a atitude, é a ação, é o testemunho. Tudo isso nós precisamos diariamente estar semeando, porque só desse jeito nós vamos ter uma colheita proveitosa. E como eu falei aqui para os casais que estavam aqui, e não é uma colheita só no seio da nossa família, porque com isso nós vamos estar alcançando também as famílias na nossa comunhão aqui cristã, e as famílias também das nossas parentela, dos nossos vizinhos. Nós vamos alcançar, se realmente as nossas famílias têm sido tratadas ali naquele cuidado, e elas têm sido regadas com a palavra de Deus, a oração, o bom testemunho, o comportamento, as atitudes, as ações. Tudo isso vai fazer diferença na nossa família. Falamos das sementes que nós precisamos. Agora, todo jardim precisa de cuidado e manutenção, Se você não rega o seu jardim adequadamente, por que eu digo? Porque tem plantas que precisam de mais, tem plantas que precisam de menos água. Elas não são iguais. E as famílias também não são iguais. Mas uma coisa, as famílias precisam receber de forma total e integral: a palavra, o cuidado e essa manutenção. Essa palavra tem que ser diária, tem que ser no decorrer da semana, não só no dia de domingo. Esse cuidado, infelizmente, o cuidado que falo aqui não é só o cuidado físico. E eu não falo do cuidado físico, os irmãos não precisam nem comentar. O que nós temos visto, os irmãos com certeza assistem aí os noticiários e vê como as famílias estão degradadas, com acontecimentos que nós não imaginávamos ouvir noticiado, Não vou citar nenhum episódio, porque eu tenho certeza em afirmar de que todos os dias que qualquer um liga a televisão ou olha na mídia digital aí, não veja uma notícia de uma atrocidade cometida no seio da família. Eu acho que nenhum aqui que abra o noticiário deixe de ver uma coisa dessa, todos os dias. E isso acontece nas nossas famílias, tem acontecido muito e muito por conta do distanciamento que as pessoas têm da palavra de Deus, do distanciamento da verdade que é Jesus Cristo. E agora eu chamo a atenção para nós, como famílias cristãs, como servos do Senhor, porque pode ser, não estou afirmando, pode ser que nós estejamos falhando e não alcançar as famílias, falando da palavra de Deus, falando do amor de Jesus. Tem muitas famílias que conhecem de Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas estão mesmo assim aí vagando e sendo alcançada pelo inimigo de nossas vidas. E por isso que nós vemos essa quantidade grande de famílias destruídas
não só na nossa nação, nós vemos aqui mais perto, temos notícias aqui maiores aqui na nossa nação, mas no mundo todo nós sabemos que é da mesma forma. As plantas precisam, as flores precisam de cuidado e manutenção. Vitamina, água, adubos, e as nossas famílias também precisam de tudo isso, diariamente. As nossas orações, intercessões, a leitura da palavra de Deus, as devocionais das famílias, as devocionais em famílias, que muitos têm esquecido, mas que é de suma importância na vida da família cristã. Esse adubo é necessário, diariamente, sem exceção. E quando eu falo desse cuidado da família, eu não falo só do cuidado, porque certamente os pais têm essa necessidade de cuidar realmente da sua família, de ter o zelo pela família. E é correto isso. Os pais têm essa responsabilidade, tá? De cuidar da família. Provérbio 22:6 diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se apartará dele. Mas os filhos, os netos, têm os seus deveres em cuidado também com a família. A palavra de Deus nos ensina que esse cuidado tem que ter. O apóstolo Paulo, quando ele ensinava lá a Timóteo, ele lembrou ali num dos seus discursos, lá em Timóteo 5, 1 Timóteo 5:4, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a sua piedade para com sua própria família e retribuir aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. Para fazermos uma manutenção correta das nossas famílias, nós precisamos escolher bem as sementes, cuidado e principalmente termos o cuidado no ensinamento de Paulo na igreja em Filipe. Ele falou o seguinte, lá em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai e nisso executai nas famílias de cada um. Para mim também, na minha família. Para encerrar, eu vou contar, não é uma história, é uma história mesmo com H, tá? Porque foi um testemunho de uma irmã. Ela comentando, né, que ela viveu numa cidade muito quente durante um bom tempo da vida dela. E essa cidade, apesar de ser numa região muito quente, era uma região que produzia flores lindas. Eram cultivadas naquela região flores. E parece, né, mas era muito quente, mas tinha flores. Eu fui até pesquisar para ver quais cidades brasileiras que tem essa característica. E eu achei uma cidade, Gravatá, em Pernambuco. É um local que, apesar de estar numa região muito quente, ela não tem o ano todo aquele calor que o Nordeste produz, e nós sabemos. Não sei, ela não falou, eu imaginei e fui pesquisar só isso. Mas enfim, ela falou que durante muito tempo ela congregou numa igreja ali nessa cidade. E que nessa igreja tinha um casal que cultivava flores. Esse casal cultivava as flores ali. E ela, todos os domingos, chegava mais cedo na igreja para ficar no banco, lá sozinha, olhando aquele casal de florista, né? O floricultor, que seja. E a palavra que ela falou, dando vida aos vasos que estavam ali com as flores, ornamentando a igreja, pegando os vasos e enchendo de buquê de flores, né? Dando vida aos vasos que estavam ali, com aquelas flores. E ela falou que no culto da noite, eles disponibilizavam as flores para quem quisesse levar um buquê, uma flor, para enfeitar
dar mais aroma, embelezar o seu lar, eles disponibilizavam ali e as pessoas iam pegando lá os buquês e levando para lá. Ela falou que num sábado ela tinha uma reunião da MCA lá da igreja e ela chegou na igreja para essa reunião no sábado. E ela falou que quando chegou, notou que num banco tinha um buquê de flores totalmente murchas, ressecadas, retorcidas. Alguém tinha separado as flores, mas não tinham levado para casa. Meditando nisso, eu concluí que temos algumas semelhanças nas nossas igrejas. Como famílias cristãs, no domingo nós vimos a igreja, cantamos louvores, oramos, lemos a palavra de Deus e temos fé e gratidão, alegria nessas orações e nesses momentos que passamos aqui. Somos edificados pela palavra do Senhor. Mas nós vamos para casa e o que acontece? As orações ficam menos frequentes, a leitura da palavra quase não acontece, a nossa devocional não é feita, ou seja, acontece com nossas vidas o que aconteceu com aquelas flores. Foram separadas, mas foram esquecidas. Não tiveram cuidado, não foram regadas, não houve uma manutenção. Nós precisamos ter o cuidado. Porque o abastecimento que nós temos aqui, durante o domingo, durante a pregação da palavra, ou os louvores, as orações, pode secar. E se secar, nós vamos ficar secos também. Então, é importante no domingo, nas quartas-feiras, ou em qualquer dia que tenham uma programação para edificação do corpo de Cristo, é necessário que não seja só nesse dia, que a manutenção continue. Se for na quarta-feira, continua na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Se for no domingo, continua na semana toda. Tem que ser regado. Por isso aqui, pela palavra de Deus. É necessário. E eu falo isso para mim também. Porque eu preciso também ser regado. E eu preciso buscar. Para que eu não fique murcho também. As flores do arranjo foram cortadas e separadas de suas raízes. Por isso morreram. Porém, nós estamos ligados à videira que é Cristo. Somos os ramos e podemos ser sustentados e alimentados o tempo todo por Ele. Mas precisamos estar realmente conectados a essa videira. Podemos manter a seiva da vida correndo em nós até chegar o outro domingo. E o próximo. Até que venha o dia, que nós encontremos com o Senhor. Para nós, famílias, a manutenção dos aprendizados, sejam no domingo, nos cultos, na EBD, ou mesmo em alguma coisa que nós vemos na mídia digital, que isso seja realmente proveitoso. Proveitoso como no sentido de reter, 1 Tessalonicenses 5 diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom e proveitoso. Então, que nós, como flores, possamos ser nutridas, que nossas famílias possam ser todos os dias nutridas, com boas sementes escolhidas para ser semeado. Palavras, atitudes, testemunho, vida de oração, vida de leitura da palavra, vida devocional, para que as nossas famílias não venham a ficar como aquelas flores lá no finalzinho, esturricadas, murchas, retorcidas, sem vida. Porque a nossa vida está aqui, na palavra dele. Deus, quando enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida, Ele disse que era para que nós tivéssemos a vida em abundância. E para termos essa abundância,
precisamos realmente buscar a cada instante a leitura da palavra, os ensinamentos que Jesus nos deixou para o nosso dia a dia. Que cada um de nós possamos aproveitar a palavra de Deus, que é rica, que é vibrante, que é água, para nos nutrir, né? Não só no dia que estamos aqui, mas em todos os momentos das nossas vidas. Que Deus abençoe. Vou orar nesse momento pelas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai querido. Obrigado, Pai querido, porque precisamos, Pai, entender que a vida não é só no domingo, Pai querido. A vida é todos os dias da nossa existência. E que todos os dias, Pai querido, nós possamos regar, Pai querido, as nossas famílias, Pai querido, com a Tua palavra, Pai querido. Que nós possamos adubar, Pai querido, os nossos jardins, Pai querido, com a Tua palavra, com oração, com busca, com bom testemunho, Pai querido. Pai, desperta-nos, Pai querido, para cumprir, Pai querido, o Seu ID, Pai querido, através das nossas famílias, através das nossas vidas, Pai querido. E para isso nós precisamos nos nutrir, Pai querido, dos ensinamentos que o Seu Filho, Pai querido, nos deixou. Estão aqui registrados na palavra, Pai querido. Nós não temos desculpas, Pai querido, para não fazermos uso, Pai querido, diariamente desta nutrição, Pai querido, para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai querido, nos momentos em que fraquejamos, Pai querido. Ajuda-nos, Pai querido, a nos colocar de pé, Pai querido, para testemunhar, Pai querido, para outras pessoas e declarar, Pai querido, a nossa esperança, Pai querido, é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos guarde, nos proteja, Pai querido, e nos instrua cada dia mais nos Seus caminhos, que são retos, justos, Pai querido. Obrigado pela Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo, oramos a Ti. Amém. Pastor Silvio.